Programa Inspira. Um oferecimento Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Flávia Daniela do Terra. Soluções naturais de saúde e bem-estar para você e sua família. Olá para todos vocês! Começamos mais um programa Inspira. E no programa de hoje, um assunto tão interessante, gente. Vocês já ouviram falar de comunicação não violenta? Esse é o tema do programa de hoje. É um assunto que me deixou encantada. Eu já tinha ouvido falar um pouquinho dele. E a minha convidada, Maria Letícia Fernandes de Oliveira Santos, vai falar com a gente sobre isso. Obrigada. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Fernanda. Então, Lê, para as pessoas de casa conhecerem um pouquinho mais da sua história, você é mediadora de conflitos, trabalha com comunicação não violenta há mais ou menos 6 anos e está estudando neurociências e comportamento humano, é isso? Isso mesmo, Fernanda. A comunicação não violenta, ela foi formatada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. O Marshall vivia em Detroit quando criança e ele sofreu bullying na sua infância. Ele era judeu, então ele sofreu demais. E aí ele foi entender por que algumas pessoas reagem de um jeito com as palavras e outras reagem violentamente. E aí ele formatou esse novo olhar para a comunicação, que é como a gente deveria se comunicar com os outros. Isso foi quando, mais ou menos? Na década de 60. 60, então, isso. Puxa vida, já tem bastante tempo já. Que as pessoas estão tentando falar de uma maneira melhor. Uma maneira compassiva, que isso. Traz aquilo que a gente quer, né? O que a gente quer? A gente quer se comunicar com o outro de uma forma compassiva, em que o outro escute o que a gente está falando e a gente escute o outro. Essa é a intenção da comunicação não violenta. A gente costuma dizer que o que a gente quer? A gente quer construir pontes em vez de erguer muros. Sim. Então a gente quer estar próximo do outro, se conectar com o outro. Essa é a intenção. Agregar e não separar. Exatamente. E as palavras podem fazer com que a gente se conecte ou a gente se separe do outro. Tá, e para as pessoas que estão vendo a gente agora em casa, o que seria exatamente, o que é comunicação não violenta? Comunicação não violenta é assim, quando a gente fala em não violenta, o que a pessoa pensa? Então quer dizer que a minha comunicação é violenta? Então eu sou uma pessoa que falo violento com os outros? Não. O Marshall Rosenberg, ele se inspirou em Martin Luther King e em Gandhi. Então, esse não violência vem do sânscrito, ahimsa, que quer dizer não violência, como você tanto sabe, né? Então, o que ele ensina pra gente? Que a gente falando de uma forma compassiva, nós não vamos estar agredindo o outro. E dessa forma, fica muito mais fácil o outro nos entender. Então, ele formatou a comunicação não violenta em 4 passos. Nós temos 4 passos para seguir. Uhum. E o que acontece? Logo, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu fiquei tão encantada com essa maneira, com esse olhar novo de ver, que eu parecia um robozinho falando, porque eu queria seguir os 4 passos exatamente. Mas aos poucos, essa cultura vai entrando dentro de você e se torna uma coisa natural. Você aprende, na verdade, a desenvolver uma forma de se comunicar com as pessoas que você pode compreender e pode falar, até se colocando no lugar do outro. Tem um pouco isso também, né? Porque na comunicação não violenta, não os passos, mas 2 coisas que são muito usadas é o quê? A autenticidade e a empatia. O que a gente não pode confundir é
autenticidade com sinceridade, Certo. né? São coisas diferentes. E a empatia é a gente tentar entender aquilo que o outro está sentindo, aquilo que o outro está passando para a gente ouvir. Então, ele formatou a comunicação em 4 passos. Lê, e como é que você aplica, né? Como é que é o seu trabalho? Onde você atua com a comunicação não violenta? A gente brinca, Fernanda, que assim, a comunicação não violenta, como é que você faz? É como se você pegasse um livro de natação e lesse o livro todo. Né? Então, nossa, eu li todo esse livro, aprendi toda a técnica, tudo. Aí eu entro na piscina, eu sei nadar? Não. Então, a comunicação não violenta, ela se aplica no dia a dia, na prática. É todo dia você tentando, todo dia você fazendo um pouquinho. Onde é que a gente pode usar a comunicação não violenta? Aonde tiver pessoas. Em qualquer relação, de trabalho, de casamento, com filhos, com vizinhos, nas escolas. A gente tem feito muito trabalho de comunicação não violenta para ensinar as crianças, os professores, os pais, na vida escolar mesmo, né? Então, a gente pode usar a comunicação não violenta, como a gente diz, é introjetar dentro de você e ter um novo olhar para a vida. Então, por exemplo, a comunicação não violenta, ela pode ser utilizada por empresas como fluxo de comunicação, sim, dentro de escolas, envolvendo os pais, envolvendo os professores e os alunos. E o mais importante de tudo, ser usado por você mesmo, para você difundir para todos. Muito legal. Isso. E uma pessoa, por exemplo, eu estava pensando isso, né? Como você falou, né? A gente lê o livro sobre natação e a gente não sabe nadar. Então a gente pode ler, né? A pessoa que está em casa assistindo o programa, está ouvindo a gente falar sobre comunicação não violenta, mas como é que essa pessoa, passando por um momento, assim, por exemplo, ela está com muita raiva, ela está muito brava com alguma situação, como é que ela aplica a comunicação não violenta num momento mais turbulento? Por isso que a gente fala, Fernanda, a comunicação não violenta, ela é dividida em 4 passos. O primeiro é a observação. A gente separar o que é observação de julgamento. Tá. Nós, seres humanos, nós julgamos os outros o tempo inteiro. Sim. Eu acordar e falar, hoje eu não vou mais julgar ninguém, é a mesma coisa que eu falar, hoje a minha unha não vai mais crescer. Sim. Eu não tenho poder sobre isso. A gente julga mesmo. Mas julga nós mesmos, né? O que a gente precisa fazer? Separar o que é observação de julgamento e começar a me concentrar nisso. O segundo passo da comunicação não violenta é o sentimento. É a gente olhar para dentro e descobrir o que aquela observação traz dentro de mim. Porque eu tenho raiva, eu tenho tristeza, eu tenho alegria, eu tenho todos os sentimentos dentro de mim. E quando você vai se percebendo, se autoconhecendo, você vai sentindo. Eu tenho aquele nó na garganta. Que sentimento é esse? Eu tenho aquelas borboletas no estômago, o que é que eu estou sentindo? E aí a gente passa para o terceiro passo, que o que é? É a necessidade. A necessidade é universal. Todos nós temos necessidades diárias, necessidade de alimentação, necessidade de diversão, necessidade de organização. Então, cada um precisa descobrir qual é a sua necessidade e o que aquele sentimento está aflorando, qual é a sua necessidade que não está sendo atendida. E por último, a gente chega no pedido, que a gente vai virar para outra pessoa e fazer um pedido para ela entender aquilo que a gente quer, né? Então, se você me permite, eu vou te dar um exemplo prático para ficar fácil de a gente entender. Vamos de exemplo. Hoje em dia, a gente sabe que está todo mundo o tempo inteiro com o celular na mão. O celular na mão o dia inteiro, você está fazendo reunião, está com o celular na mão, você está conversando com uma amiga, ela está com o celular na mão. E o que mais deixam as mães todas loucas? Os adolescentes com o celular na mão. E aí chega na hora da refeição, vai jantar, para juntar a família, aqueles adolescentes com o celular na mão. Com o celular o tempo inteiro. A gente. Mãe já tá cansada o dia inteiro. Vira para ele e fala, você quer, por favor, desligar esse celular? É isso realmente o que ela quer? Né? E se ela parar para pensar o que realmente ela quer, o que está acontecendo? Como é que a gente pode transformar essa frase? Primeiro, ela vai observar o que aconteceu. Certo. Pedro, eu percebo que todas as noites você está com o celular na mesa. Eu me sinto muito triste quando isso acontece, porque eu tenho a necessidade de me conectar com você, saber como é que foi o seu dia,
Como é que é para você, na hora do jantar, deixar o celular desligado? Nossa, que lindo! É muito diferente daquela mãe que tem um... Desliga o celular. Desliga e não sei o quê. Então, voltando à sua pergunta, como é que a gente faz para aplicar na hora do conflito? A gente precisa estar treinando todos os dias um pouquinho para isso ser introjetado dentro da gente. Puxa. E na hora do conflito, você está pronta para agir dessa maneira. Para resolver de forma No começo, consciente. você vai ficar pensando nos 4 passos, né? Ai, o que eu tenho que fazer? Observar? Não julgar? Sim, sim. Aí agora, o que eu tô sentindo? Põe a mão no peito. Entendi. E depois as coisas vão Tão se tornando automáticas. Então, gente, olha, pelo que eu pude sentir aqui nesse tempinho, nessa brisa desse assunto, comunicação não violenta pode ser também um grande processo de autoconhecimento para todos nós. É isso mesmo, Fernanda. Lê, obrigada por estar aqui, trazendo esse assunto lindo, né, de grande valor para a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo, para nós que estamos aqui no estúdio. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Fernanda. Nós voltamos no próximo bloco com prática de yoga. Não saia daí. Até já. Olá, eu sou a Flávia Daniela, representante da doTERRA na cidade de Jundiaí, e vou apresentar para vocês um óleo incrível de melaleuca da doTERRA. Ele possui propriedades bactericidas, fungicidas, cicatrizantes e um produto essencial para você ter em sua casa. Caso você queira conhecer o óleo essencial da doTERRA, eu terei o maior prazer em lhe apresentar. Me procure, meu telefone está aí, assim como a página do meu Instagram. Estamos de volta com prática de yoga, depois dessa conversa que a gente teve no primeiro bloco sobre comunicação não violenta. A gente continua também a prática de yoga que a gente teve no programa passado. Então, você pode fazer a prática do programa passado, que foi uma prática contemplando mais a ação do nervo ciático, né? Então, aliviando a região lombar até aproximadamente ali o pé, né? Quem tem algum tipo de dor no nervo ciático entende muito bem o que eu estou falando. E na prática de hoje nós vamos trabalhar a coluna lombar, quer dizer, essa parte baixa aqui atrás, que muitas pessoas também sentem muito incômodo. Então a prática de hoje não é para fortalecer, né? Existem algumas práticas de asanas que a gente pode fortalecer a coluna lombar. E para fazer esse fortalecimento nós utilizamos mais essa parte, então ela é mais solicitada. Na prática de hoje, nós vamos fazer uma série de asanas para relaxar, para soltar a coluna lombar. Então, se você fica muito tempo sentado, muito tempo de pé, sente dores, tem alguma rigidez nessa região, é muito legal que você possa fazer essa prática. E se você puder fazer a prática do programa passado, se você acompanhou o programa, você pode acrescentar. Se não deu, tudo bem também, essa prática já vai te ajudar muito com a lombar e o nervo ciático, são práticas complementares. Então eu vou usar hoje um cinto, que trago sempre aqui para a prática, e esse é um cinto de yoga, mas pode ser um cinto de calça seu, pode ser a corda de um roupão, pode ser alguma coisa que seja firme para te ajudar. E nós vamos deitar, tá? Então você afasta aí os seus móveis, onde você estiver, encontra um espaço. Então a gente deita
Começamos aqui, ó, com os pés lá embaixo unidos e as pernas unidas. Procura levar o glúteo em direção aos calcanhares, quer dizer, você alonga a parte de trás das coxas lá em direção aos pés. Então, encontrou esse alinhamento, traz o joelho direito no peito, entrelaça as mãos e puxa aqui, ó. Não deixa esse joelho ir para essa lateral externa, procura mantê-lo na mesma linha do quadril. Esse pé direito fica relaxado e essa perna esquerda ela fica viva, né? Você não deixa ela solta assim, tá? Ela fica viva, o calcanhar no chão, a base da coxa esquerda empurra o chão. Vamos usando agora toda a potência da respiração, então você inspira pelas narinas e soltando o ar, se você encontra espaço, você puxa mais um pouquinho. Se possível for, ó, traz bem o joelho para cá e o seu glúteo, ó, ele vai apontar para baixo, tá? Se fica aqui, o seu trabalho não é tão eficiente, né? A sua coluna lombar, ela não fica tão relaxada. Então, se você pode, ó, vai ampliando. O glúteo, ele vai apontando para baixo, em direção ao pé lá embaixo, ó. Mantém mais um pouquinho. Usa a sua inspiração para criar espaços e soltando o ar, você puxa mais um pouquinho. Aí, voltamos, alinha de novo as duas pernas lá embaixo e troca, ó, joelho esquerdo no peito, entrelaça as mãos e puxa. É muito importante manter essa perna direita firme. Então, a base da coxa empurra o chão, o glúteo vai lá em direção ao calcanhar e o calcanhar fica firme. E aí, inspira profundo e amplo, percebendo os espaços, toda a região do quadril e soltando o ar, você puxa mais um pouquinho se for possível. Relaxa os seus ombros. Mantém toda essa base conectada com o chão, as costas, a coxa direita. Procura com a sua inspiração ir buscando novos lugares no seu corpo que você possa soltar, que você possa relaxar. E a cada vez que você solta o ar, ó, você puxa mais um pouquinho. Então, é uma postura muito simples e muito eficiente. Massageia também os órgãos abdominais aqui, ó. Mantém mais um pouquinho. E expirando, voltamos. Então, segunda ação, ó. Flexiona os joelhos, apoiamos os pés no chão. O seu pé direito agora, ó, vai passar por baixo da perna esquerda, tá? Então, os dois flexionados, pé direito passa por baixo da esquerda. Com a mão esquerda aqui, ó, você vai puxar o pé um pouquinho acima. Você vai experimentar manter esse joelho alinhado. Se você sente dor no joelho, você para, tá? Se você sente alongamento da parte anterior da sua coxa, tá tudo certo, tá? Ele alonga mesmo. O pé esquerdo vai sobre o joelho direito, a mão direita vai sobre esse joelho. E aí a gente vai fazer uma leve torção com o quadril, ó. Você vai trazer esse joelho, mantendo o seu pé conectado com a sua coxa esquerda, você vai trazer o joelho em direção ao chão. Pode parar com o cotovelo apoiando o chão e mantém aí um pouquinho, ó. Inspira profundo. Expira se tiver espaço, você avança mais um pouquinho. E aí, inspirando, você prepara e centraliza. Daqui, trocamos o lado. Então, o pé esquerdo agora, ó, passa por baixo da perna direita. Com a mão direita, você puxa um pouquinho, mantendo esse joelho esquerdo alinhado. Pé direito sobre o joelho esquerdo, quer dizer, eu falo joelho, né? Mas é aqui próximo à região do joelho na coxa. E aí você coloca a mão esquerda lá em cima e traz esse seu joelho para a esquerda, construindo aí uma torção.
Então, esse cotovelo, ó, apoia, delimitando aí até onde você vai com essa torção. Não precisa chegar com esse joelho no chão, tá? Você mantém a sua respiração profunda e ampla. E sente que você vai liberando os espaços. Aqui, principalmente, ó, nessa região, coluna lombar, glúteo. Mantém mais um pouquinho. Inspira amplo. Na expiração, se você puder, você avança. E aí prepara uma ampla inspiração, subimos e voltamos. Então, terceira ação, agora sim a gente vai usar o cinto aqui, ó. Então a gente vai passar o cinto no arco do pé direito lá em cima e vai manter a perna esquerda lá embaixo estendida. Ajuste como na primeira postura. A base dessa coxa empurra para frente. Então, você pensa em manter essa perna direita alinhada, mas não com a ação do joelho, ó. O joelho, ele tá solto aqui. Eu empurro a base da coxa para frente, levo o glúteo lá em direção ao meu pé esquerdo lá embaixo. Mantendo essa firmeza, ó, eu trago em direção ao meu tronco. Seguramos os dois lados do cinto com a mão esquerda. O braço direito fica estendido aqui na linha do ombro. E aí a gente vai girar delicadamente o quadril, levando essa perna numa diagonal, ó, lá para o lado esquerdo. Aqui nessa ação não precisa descer, mesmo que você possa. A gente vai manter esse ângulo, uma leve inclinação. A coxa esquerda lá embaixo firme. O pé empurra o cinto, a base da coxa empurra em direção ao glúteo e o glúteo desce em direção ao pé esquerdo lá embaixo. Mantenha essa ação, respirando de forma consciente, profunda, ampla. Então, essa ação que não desce muito solicita mais a ação da coluna lombar e do glúteo. Inspirando, a gente sobe. E aí, alivia mais qualquer desconforto. Só troca, ó, pé esquerdo em cima, perna direita alinhada lá embaixo, mantém os mesmos ajustes. Então, a base da coxa fica firme, o joelho fica relaxado. Então, puxa um pouquinho. Segura os dois lados do cinto agora com a mão direita, braço esquerdo estende na linha do ombro, ó, e você traz delicadamente para uma diagonal até tocar o seu cotovelo no chão. O pé empurra o cinto, a base da coxa empurra em direção ao glúteo e o glúteo desce em direção ao pé direito. Mantenha um pouquinho aí. Cria uma respiração mais expansiva, mais ampla, mais profunda. Vive bem o presente do seu corpo, percebe como é que está o seu corpo. E aí, inspirando, a gente centraliza e volta. Então, última ação, que também é muito simples. Pavana Muktasana, nessa postura, você simplesmente traz os joelhos para o peito. Mantém esse abraço, se certifica de que a sua coluna lombar toca o chão, relaxa os ombros, pode deixar os seus pés soltos e simplesmente vai se conectando com a sua respiração. Quando expira, se sente que se formam novos espaços, você puxa mais um pouquinho para o peito. E aí, depois da próxima expiração, a gente vai voltando. E aí, para a nossa postura final, para o nosso Shavasana, você deixa os pés tombarem assim lateralmente, coloca as palmas das mãos para cima. Pode aproveitar aí mais uns 5 minutinhos, depois dessa sua prática, que certamente trouxe alívio para a sua região lombar.
Então vocês podem ficar nessas posturas o tempo que for adequado para vocês, enquanto vocês estiverem aproveitando o momento presente, é possível de ficar. De 30 segundos a 2 minutos é um bom tempo. Eu desejo para vocês saúde abundante e a gente se encontra no próximo programa Inspira. Até lá! Programa Inspira, um oferecimento Estoque Brasil, mobiliário, gastronomia e design. Flávia Daniela Doterra, soluções naturais de saúde e bem-estar para você e sua família.